Iremos juntos assistir como realmente funciona o orçamento secreto, como nas entrelinhas o atual governo obteve apoio com a base aliada e acabou fazendo o acordo com o Centrão? Em 2020, foi criado pelo Congresso, em acordo com Jair Bolsonaro, o orçamento paralelo bilionário destinado às emendas de relator. Elas facilitaram o trabalho do governo do atual e ainda presidente da República nas negociações com as bancadas do Congresso, principalmente com o chamado Centrão, ao serem usadas em troca de apoio político. A prática favorece escândalos de corrupção e prejudica a sociedade, como vamos acompanhar na reportagem do Jomiag. Para o orçamento secreto, os deputados pedem ao relator que inclua verbas destinadas às bases eleitorais do parlamentar. Foi apelidado de secreto porque falta transparência quanto aos valores de cada repasse, dos nomes dos parlamentares envolvidos e à dificuldade de fiscalização. Além disso, as negociações são informais e nebulosas. Essas emendas, diferente das emendas individuais ou de bancadas ou de comissões, elas não passam aí por uma fiscalização mais efetiva pelos órgãos de controle, em especial o TCU e especialmente os tribunais de contas estaduais. Houve uma mudança na legislação, que é a emenda constitucional 105, que ao invés de passar esses recursos por meio de convênios com os ministérios, eles passaram aí direto para as prefeituras. Eu entendo que esse mecanismo do orçamento secreto ele é inconstitucional. Ele viola basicamente o princípio republicano, que está no artigo 1º da Constituição do Brasil. Porque uma república pressupõe, acima de tudo, igualdade e transparência. E esse orçamento secreto, né, da forma com que o relator manipula, o deputado responsável, o parlamentar responsável por esse orçamento, ele acaba favorecendo um determinado grupo de parlamentares que ficam presos ao governo. O orçamento secreto dá margem a desvios e compras superfaturadas, como vem sendo noticiado. Um exemplo é a compra de caminhões de lixo com valores até 30% mais caros. Também são investigadas fraudes no SUS e compras de maquinários e ônibus escolares. Vamos lembrar que todos esses escândalos que tem, por exemplo, né, o tratoraço, que foi o mais conhecido, a despeito de ser emenda de relator, passou por um ministério, foi através de um ministério que é do governo Bolsonaro. Em 2020, Jair Bolsonaro vetou a ideia do orçamento secreto, mas o veto foi derrubado pelo Congresso e a emenda passou a valer. Ao mesmo tempo, ele enviou projetos de lei recriando os tais orçamentos. Bolsonaro não pode dizer que não tem nada a ver com a prática, dizem os entrevistados. O que você percebe aí é uma tentativa do presidente em diminuir o seu desgaste num combinado onde eu veto, mas eu já combino com a Casa Parlamentar, onde eu tenho maioria, 2020, vamos lembrar disso, tá? Que vocês derrubam meu veto. Então eu passo por bonzinho. Tá? E a partir daí, as maiores indicações parlamentares de emenda foram para o relator. Na previsão para 2023, foram destinados pelo governo Bolsonaro quase 20 bilhões de reais para o orçamento secreto. Nesta terça-feira, Bolsonaro publicou um decreto que desbloqueia imediatamente 5 bilhões e 600 milhões de reais para as emendas de relator, logo após cortar verbas da cultura e da ciência e tecnologia. Na opinião dos analistas, essa é uma forma de comprar a lealdade de parlamentares da base aliada, principalmente do chamado Centrão, bloco de parlamentares de direita que se aliam aos governos para defender interesses individuais. De fato, criou um modelo extremamente ruim, sob o ponto de vista da gestão pública, da administração pública, da probidade, da moralidade. Então, os recursos estão sendo utilizados com a finalidade política, ou seja, não está chegando para a população.